Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série sobre as personalidades do cristianismo e do espiritismo. E para o encontro de hoje temos como convidados dois participantes do movimento espírita de Cachoeirinha, a vice-presidente da UME Cachoeirinha e o diretor de artes da UME Cachoeirinha, Silvio e Tanise. A palavra é de vocês. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estarei aqui falando sobre Eurípides Barçanufo junto com o meu amigo Silvio Menezes, que é colaborador da Sociedade Espírita Vinha de Luz, nossa querida Vinha aqui da cidade de Cachoeirinha, e também colabora na assessoria de artes da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Boa noite, gente. E eu estou tendo o prazer de estrear esse canal aqui com a minha amiga Tanise Amaral, trabalhadora da Sociedade Espírita Francisco de Assis e multiplicadora da área de formação de lideranças da FERGS. Tanise, é um prazer estar contigo e eu passo para ti para a nossa prece inicial. Prazer é meu amigo, compartilhar esse trabalho contigo. Então, nós vamos iniciar, como o nosso tema é Eurípides Barçanufo, com um trecho do texto Deus, de autoria de Eurípides Barçanufo. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E, como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus, Deus, nome 1000 vezes santo, que Isaac Newton jamais pronunciava sem descobrir-se. Deus, reconheço-vos eu, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora Pai Nosso que estais nos céus, ou com os anjos, quando cantam Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Eurípides Barçanufo, Sacramento, 18 de janeiro de 1914. Então, meus irmãos, envolvidos pela emoção de gratidão ao Criador, pedimos ao nosso Pai Celestial que ampare nossos trabalhos, que clareie os nossos pensamentos, que purifique os nossos sentimentos, para que consigamos falar sobre esse apóstolo do amor que viveu entre nós da forma mais adequada possível. Dessa forma, pedimos a permissão para o início das nossas atividades de unificação. É contigo, Silvio. Apóstolo do amor, muito bonito. Sabe que eu já tinha lido sobre Eurípides Barçanufo e sempre gostei muito da vida dele, achei fantástica. Mas para fazer esse trabalho a gente tem que se preparar. Eu falei para a Denise, copiei, abri muitas folhas, copiava, deu uma loucura, gente, porque é muita informação, é muita coisa bonita, assim, né? Tu vai ver alguém que nasceu no dia 1º de maio de 1880, em Sacramento, e faleceu em 1º de novembro de 1918, ou seja, 38 anos viveu Barçanufo encarnado aqui. As coisas que ele fez foram fantásticas. Barçanufo, educador, político, jornalista, um dos expoentes e pioneiro do espiritismo no Brasil. O trabalho que ele fez pelo espiritismo, assim, foi, olha, de uma importância muito grande. E os contatos que ele teve
de espíritos que auxiliaram ele, que trabalharam nessa tarefa, assim, ó, a gente pode ter a ideia da grandeza desse espírito realmente que veio aqui preparado para esse trabalho, né? Eu até hoje estava conversando com a Termise, gente, Bezerra de Menezes nasceu em 1831 e faleceu em 1900. E o Chico nasceu em 1910 e faleceu em 2002. Ou seja, Eurípides esteve encarnado quando esses dois espíritos também estavam encarnados aqui na Terra. Né? Olha que coisa fantástica isso. Mas o Eurípides, filho, 15 irmãos. Ele era o terceiro dessa linhagem, né? Seu pai, o Mogico, o seu Hermógenes, e a dona Jerônima, que é mais conhecida como Dona Meca. Dona Meca, que vocês vão ver no decorrer desse trabalho, com graves problemas de saúde. Graves problemas de saúde, e que depois o filho dela é quem consegue curar ela. Ela tinha uns problemas de que ela ia à missa, eles eram muito católicos, ela ia à igreja e tinha visões dentro da igreja e passava mal e desmaiava e acontecia uma série de coisas. E depois o Barçanufo consegue a cura dela, né, que a gente vai ver. Se a gente não lembrar de tocar aqui, tem livros, tem internet e vocês vão pesquisar, porque é fantástica a vida desse homem, né? Ao terminar o secundário, ele se alfabetizou muito bem, assim, era autodidata, né? E ao terminar o secundário, os professores chamaram o pai dele e colocaram da seguinte forma, assim: olha, não tem mais nada para ensinar para ele. Esse guri tem que sair daqui e fazer um curso superior, porque tudo aqui, ele já auxiliava na escola, auxiliava aqueles colegas que tinham maior dificuldade, assim, e autodidata mesmo, assim, aprendeu muita coisa. Num período lá, o pai dele, que era um próspero comerciante, abrigou um médico que tinha vindo da capital. E ele abrigou na casa dele. E o médico tinha uns livros. E o Barçanufo começou a ler aquilo ali e aprendeu um monte de coisa de medicina. Vocês vão ver que logo, no decorrer da vida dele, ele entra para a questão de farmácia aí. Mas eu não quero falar demais sobre isso. O que tu tens aí para falar de Barçanufo? Nos chama a atenção, Barçanufo, desde o começo, a questão da renúncia. Como disse ali o Silvio, como tu vem trazendo antes, né, Silvio? O Barçanufo foi indicado já para estudar, fazer um curso superior. O pai dele chegou a levá-lo ao Rio de Janeiro para que ele fizesse o curso. E quando ele estava com as malas prontas, a mãe começou a apresentar essas crises de saúde. E ele abre mão de uma carreira que ele gostaria muito, em nome da mãe, sem falar nada, sem cobrar nada, desfaz as malas e permanece ao lado dela. Bem aquele aspecto que o Divaldo gosta de nos dizer: floresça onde foi plantado. Talvez ele tivesse consciência de que ele deveria ser útil onde estivesse e conseguia abrir mão. É interessante, como o Silvio da assessoria de artes, né? Uma coisa que eu achei bem interessante é a ligação de Eurípides com a arte. Ele era muito interessado, tanto na questão, ele chegou a criar, junto com os amigos, um grêmio voltado para essa questão artística. Ele tinha entre 12 e 13 anos, e ele representou algumas peças teatrais naquela época com muito sucesso. E o teatro que eles faziam era sempre com a intenção de moralizar as pessoas. Ele chegou a fazer o papel de um cristão que converteu uma jovem muçulmana. Então, eles sempre procuravam fazer peças com valores morais que fossem importantes e que envolvessem as pessoas. Ele achava isso muito importante. E ele acabou levando essas propostas dele para o colégio sacramentano. Também tinha esse princípio de difundir a arte. Conta-se que ele frequentava alguns saraus, né, quando ele tinha alguém conhecido da alta sociedade, ele costumava declamar poesias
Ele gostava muito da questão da poesia, ele se interessava pelas questões artísticas, e bem na visão que nós temos hoje da arte espírita, né, Silvio? A arte espírita, a gente sabe que tem esse intuito de aperfeiçoar, aprimorar as virtudes do ser humano. E já era nessa perspectiva que Eurípides gostava de trabalhar. Vou passar a bola para ti. Vou fazer só um ganchinho aqui, que assim, ó, dessa questão de arte, tu falou nos saraus aí, e ele fez contato com a família de Carlos Gomes, nada mais, nada menos do que Carlos Gomes. Então, nos sarais, tinha Carlos Gomes tocando músicas clássicas, assim, na questão do teatro, né? Ele levava muito a questão da literatura, filosofia e arte, assim, isso ele era muito bom, né? E sarais com peças musicais, período clássico, romântico e barroco, eram coisas que ele fazia muito bem, assim, e tinha um domínio muito bom sobre isso. Na verdade, a gente conversando, né, Silvia, a gente pensa do que ele não tinha domínio, porque desde o começo ele se sobressaía muito nas questões do conhecimento, era um homem que tinha uma busca incessante, um jovem, né, pelo conhecimento e pela verdade, tanto pelas coisas, pelas ciências naturais, como pela questão religiosa. Ele tinha uma ligação muito forte com a Igreja Católica, que era a religião predominante à época. Ele era extremamente envolvido com a Igreja Católica, né, em todos os sentidos. Depois eu vou deixar, porque tu tem uma história para contar sobre isso. E ele, quando ele ficava ao lado da mãe durante essas crises, ele ficava em prece, ficava sempre em oração para dar esse apoio para a mãe, para que ela conseguisse... Ele e o pai, né, zelavam por isso. Dizem que quando ele saiu de casa, quando ele falou para a família que ele sairia de casa e ia morar sozinho, a família ficou tranquila, porque sabia que ele tinha uma moralidade adequada. Talvez a família se preocupasse com a questão dos escândalos, o que ele ia querer fazer sozinho. Mas sabiam que ele era uma pessoa extremamente moralizada, uma pessoa elevada, e que jamais traria nenhum tipo de perturbação para a família. Embora quando ele chega a optar mesmo pela doutrina dos espíritos, a gente sabe que as coisas não foram muito fáceis. O Silvio vai falar nesse período primeiro da Igreja Católica, né, Silvio, para a gente começar já nessa chegada dele. Eu quero aproveitar e voltar com o que tu estava falando aí, o fato dele ser uma pessoa reconhecida não só na cidade dele, mas como em todo o estado, assim, até em boa parte do Brasil, né? Ele era autodidata. Medicina, direito, astronomia, filosofia, matemática, ciências físicas e naturais, literatura, tudo isso sem ter cursado curso superior. Ele não foi a nenhuma faculdade e dominava todas essas matérias. Então, e tanto é que ele acaba se elegendo vereador por 2 mandatos, né? E com muita tranquilidade, assim. E pediu para sair no segundo mandato, porque houve uma alteração na Câmara Municipal, que era um mandato de 4 anos, eles queriam passar para 6. E pela moralidade dele, ele não achou que seria correto. Ele dizia assim, o povo votou em mim para trabalhar 4 anos, eu não sei se eles me querem mais, então eu estou pedindo para sair. E acabou saindo ali. E foi um sentimento assim, de todos os políticos mesmos, todos os colegas ficaram sentindo com a saída dele, porque ele foi uma pessoa que trouxe muito progresso para Sacramento. Né? Estação de energia, bondes, iluminação, calçamento, essas coisas todas ele fez como um bom político deveria fazer, ele fez e fez muito bem feito, assim. Mas vindo lá para a parte católica dele, eu li e achei muito interessante, assim, Eurípides assistia às missas no altar, ele tinha uma cadeira especial no altar. Até porque aí ele já era diretor da escola e os padres eram professores dele. Né? Então ele tinha uma cadeira no altar, assistia dali assim e fazendo anotações, principalmente quando se tratava das bem-aventuranças. E também, o que achei bastante interessante, nesse período a Igreja Católica não liberava a Bíblia para as pessoas lerem,
não se lia a Bíblia. Somente só os padres tinham esse direito. E ele teve isso, ele conseguiu ler a Bíblia e estudava a Bíblia, assim, né? E ele tinha um respeito tão grande pela religião, pela coisa católica, assim, porque ele saía da igreja de costas para a porta. Ele ia até a porta de costas, de frente para o altar, porque ele dizia que ele não tinha condições de dar as costas para o altar. Olha que coisa bonita, né? Realmente é um trabalho bem bonito dele. Assim. Queres completar com alguma coisa, Denise? Nós vamos pensando como a questão moral ela vem ao longo do tempo e como essa nossa doutrina é abençoada por esses espíritos elevados que vêm. A espiritualidade diz que nós estamos vivendo num momento de transição e muitos espíritos que foram esses primeiros cristãos virão. Alguns dentro da doutrina espírita, outros não, né? E ele foi um desses primeiros espíritos que conheceram o cristianismo. As obras nos falam que ele foi, à época de Jesus, um pouquinho depois de Jesus, ele foi educado por Inácio de Antioquia, que foi um dos primeiros cristãos, que, por sua vez, foi educado por João, o evangelista. Então, já naquela época, ele bebeu da fonte do cristianismo. Foi um homem que já aprendeu a praticar o evangelho. Uma das mensagens assim que eu acho mais bonitas é o sonho dele, né? Quando ele conhece a doutrina espírita, e eu acho que eu vou deixar para o Silvio contar como foi esse contato com a doutrina espírita, e ele sonha que vai sendo elevado à região alta, cada vez mais alta, e cada vez ele sente que ele vai subindo mais, até ele se perceber num campo muito lindo, verdejante. E ao longe ele percebe uma figura de um homem, e vai se aproximando. E quando ele chega próximo, ele percebe que é Jesus. E cai em pranto, né? Chora, as lágrimas rolavam-lhe sobre as faces, assim. E quando ele para de chorar, ele olha Jesus e vê que Jesus também chorava. E ele diz: Mestre, por que choras? E Jesus permaneceu em silêncio. E ele diz: Mestre, por acaso tu choras por aqueles que não conhecem o teu evangelho? E Jesus diz: Não, eu choro por aqueles que já conhecem e não o praticam. E dali ele sente esse chamado profundo do Cristo e vai mais a fundo nessa experiência, que foi uma experiência bem dolorosa quando ele se assume espírita. Uma grande renúncia. Esse espírito de renúncia que ele demonstrava já no início da encarnação, ele precisa continuar mostrando ao longo da existência, principalmente quando se torna espírita. Aí vamos deixar o Silvio contar essa parte interessante, né, Silvio? É bem interessante, sim. E eu começo da seguinte maneira, assim. Ele tem um tio chamado... Perdi o papel aqui, mas eu já estou achando... Mariano Cunha, senhor. Tio Mariano. E tio Mariano foi passar um período na casa do Eurípides. E Eurípides, previamente, já conversa com a mãe. Arruma a cama dele no meu quarto. Esse tio Mariano, o que ele era? Ele era espírita. Ele começou dentro ele tinha uma fazenda chamada Santa Maria, e lá dentro ele começou a ter vários trabalhos de espiritismo, assim, coisa que estava mexendo com boa parte da cidade. E Eurípides, como muito católico que era, se sentia ruim com isso, porque na realidade Eurípides era extremamente bem sucedido em todas as áreas, né? Como jornalista, educador, político, secretário da Irmandade de São Vicente. Ele era bem sucedido em tudo que ele fazia. Só tinha 3 probleminhas ele. Um era a doença da mãe dele, o segundo era o senhor Mariano, que era o tio padrinho dele, e a terceira era as questões das boas aventuranças. Sabe? Os 3 problemas da vida dele, assim. E tio Mariano foi dormir na casa de Barçanufo, né, na casa dos pais do Barçanufo, e o Barçanufo, inteligentemente, bota a cama dele no meu quarto. Chegado à noite, foram deitar, dormir que nada, vamos conversar.
me explica sobre... Porque ele não aceitava o espiritismo, né? Essa coisa de louco, onde se viu falar com morto e tudo mais, essas coisas. E o tio começou a explicar. E só que Barçanufo é extremamente inteligente, então foi difícil de convencer o Barçanufo, e o tio se rendeu. Digo, olha, não tem como conversar contigo. Eu vou te dar um livro aqui, que é do Leon Denis, Depois da Morte. Isso não é... Depois da Morte. Vou te dar um livro do Leon Denis. Tu lê esse livro ali. E o tio virou pro canto, foi dormir, cansado, exausto, assim, de tanto debater. Foi dormir. O que acontece? Ele acorda, o Eurípides lendo o livro. Dorme mais um pouco, acorda lendo o livro. Amanheceu e ele lendo o livro. E daí ele de manhã já estava mais flexível, assim. Mesmo assim, esperou um tempo para ir até a fazenda lá para assistir o trabalho. Mas foi. Era uma sexta-feira santa, ele foi até a fazenda. Chegou na fazenda, teve uma grande surpresa, porque grande parte da cidade estava lá. Estava cheio, assim, quase totalmente lotado. Algumas pessoas de pé, mas 2 lugares vazios. E estava ele e um amigo. Foi ele e um amigo. E ele estranhou, como é que tem 2 lugares vazios? E tinha 2 lugares vazios. Eles sentaram ali e ficou vendo os acontecimentos, as palestras, tudo mais. Então, ele pediu o seguinte, fez o seguinte comentário, é que eu não quero esquecer o nome aqui. Ele fez o seguinte comentário mentalmente, ele pediu o seguinte: eu quero ouvir as bem-aventuranças falada aqui pelo tio. Aí eu vou achar o nome do tio aqui. Puxa vida, perdi agora. Enquanto tu procura, eu vou falando aqui. Vai falando aí que eu vou... As pessoas que faziam parte dessas reuniões eram pessoas muito simples, semi-analfabetas. E quando essas pessoas davam as manifestações mediúnicas, vinham verdadeiros tratados de filosofia, mais ou menos como acontecia na época de Kardec. Eles vinham com explicações e ele olhava assim, mas como? Eu conheço esse médium, eu sei que ele não tem condições, eu sei. E ele observava, sabia que não se tratava daquelas pessoas, porque ele conhecia aquelas pessoas, sabia a necessidade, pessoas do campo, né? Sem instrução. Né? Eu até achei aqui agora. Pois ele pediu mentalmente, ele pede para ter uma palestra sobre as bem-aventuranças proferida por João Evangelista através do médium Aristides. Por que o médium Aristides? Porque o médium Aristides era da família dele e ele sabia que se tratava um analfabeto. Era analfabeto totalmente, não era uma pessoa... Agora sim, agora derruba ele. Onde se vê os mortos, vêm, vão falar... Duvido que consigam fazer o tio Aristides falar. Pois tio Aristides levanta e faz a mais bela... Eu me emociono com isso. Ele faz o mais belo tratado a respeito das boas aventuranças e no final João Evangelista assina a mensagem. Gente, ali não teve, o homem teve que se render. Né? Ele teve que se render ao espiritismo e aceitar que realmente, a partir daquele momento, ele passou a ser o maior divulgador do espiritismo. Não sei se eu posso entrar já, Denise, mas assim, das perdas dele, né? Que a partir do momento que ele se assumiu espírita, realmente ele perdeu muita coisa. E até é comum para nós, quando entramos para o espiritismo, nós perdemos muitas amizades. É bem comum isso. A gente sabe que é um processo que é natural, assim, a gente vai fazendo uma renovação de amizades, a gente perde velhas amizades e vão entrando novas amizades e essas coisas vão acontecendo. E com ele não foi diferente, ele perdeu tudo isso, inclusive a escola que ele já tinha fundado, que ele gostava muito, e ele teve essa perda, assim, mas veio uma pessoa e passou uma mensagem para ele. Denise, tu quer fazer essa parte da mensagem que eu acho linda e eu vou me emocionar. Eu estou com a mensagem aqui. Ele dizia... foi São Vicente de Paulo, chegou, né? Era um benfeitor,
e veio trazer uma mensagem para ele. Aí ele falava assim, lembrando que o moço era presidente de uma congregação religiosa que lhe trazia o nome. Aí ele fala, eu vou ler a mensagem para a gente não perder, né? Ele diz assim, abandone sem pesar, sem mágoa, o seu cargo na congregação. Convido-o a criar outra instituição, cuja base será o Cristo e cujo diretor espiritual serei eu, o comandante, e você, o comandante material. Afaste-se de vez da igreja. Quando você ouvir o espolcar dos fogos, o repicar dos sinos, ou o som das músicas sacras, não se sinta magoado, nem saudoso, porque o Senhor nos oferece um campo mais amplo de serviço e nos conclama a ação dinamizadora do amor. Meu filho, as portas de sacramento vão fechar-se para você. Os amigos afastar-se-ão. A própria família revoltar-se-á. Mas não se importe. Proclame sempre a verdade, porque a partir dessa hora, as responsabilidades de seu espírito se ampliaram ilimitadamente. E você atravessará a rua da amargura, com os amigos a ridicularizarem uma atitude que não podem compreender. Então, ficou ali bem marcado tudo o que ele passaria, e ele, mesmo assim, se manteve firme na jornada. Foi dito para ele que não seria fácil, mas, acima de tudo, a verdade. Exatamente. E ele estava para fechar a escola, porque os alunos foram retirados, foram se retirando todos, estava para fechar a escola. E daí, vem uma mulher para ele e passa uma mensagem para ele. Não feche a escola, troque o nome. Você vai botar a escola Allan Kardec e você vai dar aula de evangelização às quartas-feiras. Que ela repetiu isso. Às quartas-feiras, aula de evangelização. E ele assim o fez. Dava português, matemáticas, outras coisas e aula de evangelização. Os alunos começaram a aparecer, até seus familiares, sua mãe, alguns amigos, todos começaram a comparecer essas aulas de evangelização, e a coisa foi tomando um vulto foi crescendo, mas essa pessoa disse esse recado para ele, que pediu para ele assim, dê as aulas de evangelização do meu filho. Maria se apresentou para ele e ela disse que ele estaria sob o manto dela, que ele podia seguir tranquilo, porque ele estaria sob o manto de Maria, protegido para poder fazer todo o trabalho que ele tinha que fazer. E ele foi um médium com todas as faculdades. Muitas histórias aqui, e eu estava conversando com a Tanise hoje. Tanise, nós precisamos de 4 horas para falar sobre esse homem, no mínimo para começar sobre a vida dele. Mas eu quero contar 2 rapidinho aqui. Ele passeando com os alunos e achou uma pedra lisa que poderia escrever. E daí mandou que todos os alunos escrevessem seus nomes, usava as canetas tinteiras, né? Escrevam seus nomes nessa pedra. Ele pegou a pedra e jogou no rio. Voltando para a escola, a pedra está sobre a mesa com todos os nomes dos alunos ali. Esse foi um dos fatos, assim. O outro fato é do parto. Um parto também, e ele era muito famoso pelos partos, ele fazia muitos partos naquela região. Na fazenda Caxambu, ele ia acontecer um parto, e a senhora estava com o bebê, estava atravessado, alguma coisa assim, não conheço bem os termos técnicos para isso, mas estava com dificuldade. Assim. E daí o proprietário mandou encilhar os 2 melhores cavalos, o filho dele e o capataz da fazenda vão buscar o Barçanufo. E foram-se, o pessoal lá foi a 1000, chegou lá, seu Barçanufo, está aqui o remédio, leve o remédio lá para Tauê.
disse, não, mas o senhor tem que ir. Não, não precisa, eu já fiz o parto dela, já nasceu, o menino está bem, pode ir lá. Não, mas o senhor não, nós viemos de lá, não lhe vimos? Pode, leva o remédio que tua mãe está bem, não tem problema. Voltaram para a fazenda, chegou lá, a mãe com o bebê no colo já, só aguardando o remédio, realmente. Então, o Barçanufo esteve aqui e fez o trabalho, o parto, e ele fazia isso e fez outras vezes, assim, em situações também. Ele contando, estava em sala de aula com os alunos, e daí, daqui a pouco ele parou e disse, olha, chegou um fazendeiro agora aqui, ele vai estar subindo as escadas, vai entrar na sala de aula, vocês todos levantem, depois sentem, cumprimentem ele vem conversar comigo. E, de feito, aconteceu aquilo. Daí o fazendeiro, minha esposa está tendo nenê, eu preciso que o senhor vá até lá. E ele disse, não tem necessidade, já fiz o parto dela, ela está bem, então, o senhor não pode ter feito o parto, porque o caminho de lá para cá eu vim e ninguém cruzou por mim. Eu sei qual é o caminho e ninguém cruzou por mim. Então, o senhor não pode ter ido lá. Eu fui, rapaz. Passando naquela paciência dele, voltou até lá. Quando chegou lá, a esposa, doutor, o senhor voltou, não precisava ter voltado, eu estou bem. Essas histórias de Barçanufo. E mais uma que eu estou louco, porque tem muita coisa assim para contar. Uma das que eu acho... Para a gente encerrar, que o Marcelo já fez um monte de... O Marcelo está aqui conosco, né? Nosso TI maravilhoso. É que eu não enxergo ele aqui, por isso que eu não estou vendo. Não, é que ele já fez bastante. A gente já está no final, então a gente vai fazer o seguinte. Tu conta a nossa última história e já emenda com a nossa prece. Seriam muitas, a gente realmente passaria horas aqui falando sobre Eurípides. Então, nós agradecemos a todos e o Silvio vai fazer nossa última encerramento. Marcelo, querido, desculpe, eu não estou te enxergando aqui na tela, por isso que eu estou me passando. Nós tínhamos combinado no início que ia avisar e eu não vi. Mas Barçanufo, para vocês terem ideia do poder de mediunidade de Barçanufo, porque ele fazia as palestras às quartas-feiras lá no colégio. E o que acontecia? As pessoas nas suas casas, distante do colégio, escutavam a palestra como se fosse rádio. Escutavam simplesmente as palestras assim. Quem é que está falando? É o Barçanufo lá, o maluco que está falando. Mas as pessoas escutavam a palestra dele dentro de casa. Ele conseguia levar o evangelho através da mediunidade dele. Assim. E eu espero que é isso que a gente faça. Sinceridade. Eu espero que a gente alcance os corações das pessoas como Barçanufo alcançou. Nós não temos toda essa elevação, mas hoje nós temos uma tecnologia que nos permite alcançar todos os corações, que a gente alcance o coração das pessoas levando a mensagem de Jesus. Ela é importante. Fora da caridade não há salvação. Que os amigos possam passar um período muito bom. Pesquisem para descobrir mais sobre a vida dele, que é muito interessante e é um exemplo para nós. Que Deus, Jesus, esteja conosco em todos os momentos, que assim seja. Muito obrigada. Tchau, gente.